Ok, meus amores, bom dia então, sejam bem-vindos na nossa aula, vamos estudar de uma maneira diferente e nos olhar aqui pela telinha, tá? Vou começar a apresentação para a gente trabalhar esse assunto tão importante para os exames de vestibulares, tá bom? Ok. Qualquer coisa, abre o microfone e me fala se tiver sem áudio, se tiver baixo, se tiver algum problema na apresentação, ok? Vamos lá. Amores, funções da linguagem. Toda pessoa que produz uma mensagem, um texto, tem uma intenção pela qual o fez produzir aquele texto. Na dissertação argumentativa para o Enem e outros vestibulares, a intenção de vocês é mostrar conhecimento, mostrar que vocês são seres pensantes que podem analisar uma questão e pensar em estratégias para resolver nas propostas de solução, não é? Então, todo texto tem um objetivo pelo qual foi escrito. Ninguém escreve para nada, tá bom? Pensando nisso, as funções da linguagem trabalham essas estratégias. E vocês entendendo as funções da linguagem, fica muito mais fácil de compreender um texto, compreender qual é a intenção do autor, compreender até as ideias que estão meio obscuras, implícitas naqueles textos que não são temáticos, tá bom? Aqueles textos imagéticos. Vamos ver. O que são as funções da linguagem, então? Recursos de ênfase, que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem. Cada mensagem, enfatizando, abordando um diferente elemento da comunicação. Os elementos da comunicação são um outro conteúdo que se ligam às funções da linguagem para a gente entender um texto. Quais são os elementos da comunicação? Nós aqui estamos numa comunicação, um momento de comunicação, não é? Vejamos então quais são os elementos da comunicação. Esse é um modelo de comunicação proposto por um linguista latino que desenvolveu logo no comecinho das linguagens, da linguística, muito antes, né, de nós existirmos até, tá? Existimos como Brasil. O modelinho diz respeito a um sistema de comunicação, tá? Então vamos ali, começando para a parte esquerda. Qual é o modelo de comunicação? Existe um emissor, sempre. Para que exista uma mensagem, tem que ter um emissor. Esse emissor envia uma mensagem lá no meio, uma mensagem para um receptor, certo? Então, são três elementos da comunicação: o emissor, a mensagem e o receptor. Para que isso realmente se efetize, de cima para baixo, é preciso que haja um referente que passe, baixa um pouquinho, por um canal e que tenha principalmente um código lá embaixo pertinente a ambos os falantes. Então, volta um pouquinho. O emissor, quem está agora emitindo a mensagem, sou eu, professor André. Quem está recebendo a mensagem são vocês, meus alunos. Qual que é o referente? As funções da linguagem. Referente ao assunto, né? A questão abordada. Desce um pouquinho lá no meio. Qual é o canal pelo qual nós nos comunicamos? O canal é a internet, o computador, né? Esse meio de comunicação tão legal que nos faz ficar próximos. Qual que é a mensagem aqui? A mensagem é tudo que eu estou falando. Desde o comecinho até o momento em que eu disser um beijo, tchau para vocês, é a minha mensagem, tá? Para que nós possamos nos entender, essa mensagem é passada por um código de comunicação pertinente aos falantes. Se nós não nos comunicássemos pelo mesmo código, nós não nos entenderíamos. O código é a língua portuguesa. No caso aqui, falada e escrita. Eu estou falando, estou mostrando um elemento para vocês, que é o PowerPoint, os slides, por meio de textos escritos. Tudo bem? Esses 6 elementos de comunicação, pessoal, têm que estar sempre ativos em uma mensagem, em uma comunicação. Então, qualquer texto que você visualize, quaisquer
falantes se comunicando, você vai poder detectar quem é o emissor, quem é o receptor, qual é o referente, o canal por onde passa essa mensagem e o código. Então, são 6 elementos de comunicação. Cada elemento de comunicação prioriza uma intenção. E para cada elemento de comunicação, nós temos uma função de linguagem. Toda função de linguagem é ligada a um elemento da comunicação. Vejamos então. A gente pode voltar aqui se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Qual que é o objetivo das funções da linguagem? Por que temos que entendê-las? Para poder entender melhor um texto que nos venha para ser analisado, compreendido, né? Retiradas nuances. Todo texto apresenta várias possibilidades de leitura. Tanto é que existem as ambiguidades, né? Os pressupostos, as intertextualidades. As funções têm como objetivo levar o leitor a compreender determinado efeito. Daí o fato de enfatizar algum recurso ficar a cargo da capacidade criativa do autor ou emissor da mensagem. Todo cara que escreve um texto, todo emissor tem uma ideia em mente, tá? Ele quer algum objetivo e conforme esse objetivo, ele vai, né, colocar em pauta uma das funções de linguagem, tá bom? Verifiquemos. Quais são as 6 funções da linguagem? Referencial, emotiva, conativa, fática, metalinguística e poética. Presta bem atenção. Nós temos 6 funções da linguagem e temos 6 elementos da comunicação. Cada função da linguagem foca um elemento da comunicação. Função referencial, foca o elemento referente, o assunto. Função emotiva, foco emissor, ó, emotiva, emissor. Foco emissor, aquele que emite a mensagem. Função conativa, foco receptor, quer chegar até ele. Função fática, foca o canal por onde passa a mensagem. Função metalinguística, foca o código, no caso, a nossa língua portuguesa, e a função poética foca a mensagem, a sua beleza, a sua expressividade, ok? Vamos verificar uma por uma. Função referencial denotativa. Por que ela também é chamada de denotativa? Porque a linguagem denotativa é linguagem real, a linguagem conotativa é linguagem figurada. Então, são algumas expressões que nós usamos, né, para dizer respeito às linguagens. Essa função referencial, também chamada de denotativa, porque ela é objetiva. Ela é centralizada no referente, no assunto, na questão, nas discussões, no fato, no dado, nos acontecimentos. O que acontece? O emissor oferece informações da realidade. Como ela é? Na sua profunda existência. Ela é objetiva, direta, denotativa, prevalece a terceira pessoa do singular, é o que nós fazemos na dissertação argumentativa. A linguagem usada na ciência, na arte realista, no jornal, no campo do referente e das notícias de jornais e livros científicos. É quando alguém quer passar informação. Função referencial, informação. Não tem nada de figuras de linguagem, não tem nada de poeticidade, não tem nada de emoções. É puramente informação, objetiva, direta, tá? Contrapondo-se à função referencial... Peraí, vamos ver exemplo, tá? Exemplo. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã verde, uma maçã vermelha e uma pera. Dá para entender algo mais diferente? Tem como eu dizer, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer aquilo? Não. O texto é extremamente objetivo, informativo. Existe isso, isso e isso na cesta de vime. Então, o objetivo do texto é informar o que contém a cesta. Portanto, a sua função é referencial, tá bom?
Contrapondo-se à função referencial, nós temos a função emotiva ou expressiva. Pode vir um ou outro nome, uma outra denominação. A função emotiva, ó, emotiva, emoção focada no emissor. Quando eu falo de mim, das minhas opiniões subjetivas, das minhas emoções, prevalece o quê? A primeira pessoa do singular, as interjeições, exclamações, meu Deus, que tristeza. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas, cartas de amor, blog, autobiografias e assim por diante. Quando existe subjetividade. Preste atenção. Primeira pessoa do singular é que prevalece. Em algumas situações pode até parecer a primeira do plural, só que você percebe que existe uma subjetividade muito grande. Não é focada a opinião de maneira racional, e sim a opinião, os sentimentos de maneira subjetiva, única, delicada, expressiva, tá bom? Por exemplo, quando o emissor demonstra seus sentimentos ou emite suas opiniões ou sensações sobre um assunto ou pessoa, tá? Por exemplo, nós amamos muito o professor André Lindinha, estamos morrendo de saudades. Ai, que lindo que vocês escreveram. Eu também estou morrendo de saudade de vocês. Meus alunos, minha vida profissional, tá? Entender emotiva? Ok, vamos lá. Função conativa. Gente, os meios de comunicação usam o tempo todo a função conativa, querendo nos persuadir, querendo nos influenciar, querendo angariar as nossas opiniões, adesões, ações. A função conativa também é chamada de apelativa, porque realmente apela para o âmago, para as sensações, mas por meio das palavras. Centraliza-se no receptor. O receptor é o foco. Ele é que tem que ser atingido. O emissor procura influenciar o comportamento dele. Como o emissor se dirige ao receptor, então é como o uso de tu, você, ou o nome da pessoa, além de vocativos e verbos no imperativo. Lindinhos, fique em casa. Lindinhos, usem o tempo agora para se beneficiar. Lindinhos, façam isso. Vocês têm como crescer bastante em relação a essa situação. Então, conversou com o leitor? Em um pedacinho qualquer do texto, aquele pedacinho tem função conativa. Onde é usada? Nos discursos, nos sermões, né, de padres, pastores, líderes religiosos, propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor, faça isso, veja, compre, adquira. Discursos políticos usam bastante isso também, promoções em pontos de venda e campanhas comunitárias, como vemos bastante de órgãos governamentais na televisão, né, para doação de sangue, para economizar água e assim por diante, tá? Exemplo. Ocorre a função conativa ou apelativa, não se esqueçam, tem esse segundo nome também, quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar uma ação, né? Vamos verificar aqui, ó. Compre aqui e concorra a este lindo carro. Aí você olha o carro e você fala, eu vou comprar só para poder concorrer, porque os nossos olhos se enchem. Esses verbos, compre e concorra, né? Realmente entram em nossas mentes para que nós realmente façamos isso e participemos dessas ações. Fique em casa, fique em sua casa, quietinho. Olha o verbo no imperativo e o pronome na sua casa, conversando diretamente com o leitor, como se estivesse olhando em seus olhos. Compre aqui e fique é a tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar essas ações. Função fática. A fática é quando existe conversa, tá? É aquela centralizada no canal, o canal por onde passa a mensagem. Será que está funcionando?
tem como objetivo prolongar ou não o contato, ou testar a eficiência do canal. Logo no comecinho eu falei, e aí, pessoal, tá me ouvindo? E agora, gente, que eu não tenho, só tô com a minha tela aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, se o canal foi interrompido, se tá de boa. Tá de boa, pessoal? Estão entendendo? O áudio tá legal, mais ou menos? Vocês estão ouvindo? Isso é linguagem com função fática, tá? Linguagem das falas telefônicas. E aí, beleza? Ou, às vezes, né, some, a pessoa não fala, você fala, você tá me ouvindo? Tá aí? Você tá aí ainda? Saudações e similares, até do WhatsApp. Oi, e aí? Tá me ignorando, né? No WhatsApp mesmo a gente tem linguagem enfática, tá? Interjeições, lugar comum. E aí, beleza? Tá calor? Tá frio? Vai chover? Lugar comum é isso, tá? Saudações, comentários sobre o clima e assim por diante. Então, tem que ter conversa. Uma pessoa sozinha falando não é função fática, tá? Tem que ter o canal sendo testado e efetivamente usado, tá? Por exemplo, ocorre quando o emissor testa o canal, a fim de observar se o receptor entendeu. São perguntas como, não é mesmo? Tá entendendo? Você tá ligado? Ouviram? Ou frases como, alô, oi. E aí a gente vê nas figuras, nas histórias em quadrinhos, alô, Batman, a missão foi cumprida, ok? Devo voltar ao esconderijo, alguém me ouve, alô? Muito típico de histórias em quadrinhos, né? HQs usam bastante a função fática. Penúltima, a função metalinguística. O Enem todo ano trabalha com essa função. Todo ano tem uma questão sobre função metalinguística, tá bom? É aquela centralizada no código. Presta atenção, nós falamos conforme um código comum aos falantes, a língua portuguesa. Beleza. Se eu estivesse falando em francês, je ne parle français, vocês não entenderiam. Ou se bem que pode ter alguém que fala francês. Nós precisamos nos comunicar segundo um código que é comum aos falantes, tá? Agora, esse código pode ser não só o código escrito da língua portuguesa, ele pode ser um código desenhado, ele pode ser um código manuseado por uma obra de arte. Então, a obra de arte que fala dela mesma, a pintura que fala dela mesma, a poesia que fala dela mesma, a música que fala dela mesma, também usa a função metalinguística. Por quê? Fala sobre o código daquele texto, tá bom? Então, a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, ou um texto que comenta outro, apresentam essa função. Principalmente dicionários, gramáticas, que são repositórios de metalinguagem. Gente, você quer maior exemplo do que dicionário? Dicionário, você procura uma palavra do código da língua portuguesa para saber o que significa. E haverá palavras da língua portuguesa para explicá-la. Então, o dicionário é o maior exemplo de função metalinguística. Lembre-se dele, tá bom? Faz referência sempre ao próprio código usado naquela mensagem, naquele texto. Exemplo de função metalinguística. Utilização do código para falar dele mesmo. Uma pessoa falando do ato de falar. Outra escrevendo sobre o ato de escrever. Palavras que explicam o significado de outra palavra. E aí a gente tem um exemplo. Escrevo porque gosto de escrever. Pronto. Função metalinguística. Está falando sobre o próprio ato de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Presta atenção aqui, pessoal. Olha, em um texto, geralmente, várias funções da linguagem são ativadas, mas sempre existe uma função de linguagem preponderante, aquela realmente segundo a qual o autor, o escritor, o cronista quis escrever, tá? Para atingir um objetivo, uma intenção. Beleza. Por exemplo, nesse trechinho aqui, eu começo usando a função metalinguística. Escrevo porque gosto, mas também há outra função de linguagem ativa. Quando eu falo, ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada.
Aí eu vou fazer uma questão. No trecho, nós entendemos que prevalece a função metalinguística, já que o emissor fala sobre o próprio ato de escrever, porém, ele finaliza usando uma outra função da linguagem, que aciona mecanismos de subjetividade e emoções. Essa função da linguagem usada em segundo plano se nomeia como função emotiva, tá bom? Então, também tem emotiva lá no finalzinho, beleza? E vamos para a última. A função poética é aquela centralizada na mensagem, na beleza, na construção dessa mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Então, a imaginação, a captação de ideias, de subjetividade. A linguagem é totalmente diferente da referencial. Ela é sugestiva, afetiva, conotativa. Conotativa é quando eu uso figuras de linguagem, expressividades, ambiguidades, metafórica é a linguagem. Valorizam-se as palavras, suas combinações, rimas. É a linguagem figurada, apresentada em obras literárias, letras de música, em algumas propagandas, prevalece a subjetividade, as figuras de linguagem que nós veremos posteriormente. Nós teremos 2 aulas só para figuras de linguagem. As brincadeiras com código, aquela coisa das tirinhas que brincam, né, que ironizam. Poesia, arte pela arte. Gente, pensa em uma época literária, uma escola literária em que se focou absurdamente a poesia. O que interessava fazer poesia bonita, com rimas ricas, com métrica, etc. e tal. Você pensando naquela época literária, naquela escola literária que é o parnasianismo, você pensa em função poética. Qual que é a principal característica do parnasianismo? Arte pela arte. Não interessa o conteúdo, interessa a beleza. Então, você viu, é um texto poético? Está escrito com rimas? Ou está escrito em versos? Olhou, é verso? Prevalece a função poética. Lendo o texto, aí você vai verificar se existe também outras intenções. Mas ao fazer um texto poético, uma música com subjetividade, com a característica de chamar a atenção, é a função poética, tá bom? Vamos ver um exemplo? É a linguagem das obras literárias. Texto literário usa a função poética, principalmente de poesias, em que palavras são escolhidas e dispostas de maneira que se tornem singulares, únicas, com aquela significação peculiar. Por exemplo, então, a gente tem aqui um poema. Pronto. Olhou? Está em versos. É função poética. Por quê? Porque preocupou-se no trabalho com a mensagem. A mensagem passada, ela é disposta por meio de uma estrutura poética, ou seja, bonita, que chama atenção. Então, primeiramente, é a função poética, tá? Vamos ler. Clímax. No peito a mata aperta o pranto do olhar do louco para meia-lua. O clímax da noite, escorrendo orvalho como estrelas, refletindo nas águas da cachoeira gelada. Cabeça caída, cabelos escorridos, pelos eriçados pela emoção nativista. Segurem as florestas, mãos fortes, decididas. Ficar o vazio é não ter a noite, é não ter o clímax da vida. Presta atenção. Primeiramente, esse texto apresenta a função poética logo de cara. Ok. Procurem para mim qual é o verso que usa função conativa ou apelativa, aquela que conversa com o leitor. Qual é? Dá uma olhada. Acharam? Ok. Segurem as florestas. Nessa frase, neste versinho, nós temos uma função conativa, só por usar o verbo no imperativo. Conversou com o leitor diretamente com ele. É função conativa ou apelativa.
Tem um trechinho também que usa a função metalinguística. Procurem-no. Qual é? Isso. Ficar o vazio é não ter a noite, é não ter o clímax. Explicou, deu a definição do que é ficar o vazio. Ficar o vazio é não ter a noite. Quando eu uso uma definição, explicando qual é o sentido de ficar o vazio, que é uma expressão que foi usada no texto. Ele explicou depois por meio do mesmo código. É metalinguagem, tá bom? Ok, meus amores? Bom, interromper o compartilhamento. Tá. Onde estão vocês agora? Vamos lá, meus amores. O que eu quero agora? Surgiram dúvidas? Enquanto vocês pegam a apostila na aula 13, tá? Vamos lá? Isso. Ó, apostila, aula 13, que é sobre funções de linguagem. Então, antes de começarmos, vou perguntar. Dúvidas? O último exemplo, quando ele fala ficar o vazio é não ter o. Agora eu vou ter que voltar lá, né? Quando ele fala ficar o vazio, ele explicou. Eu usei um verbo de. Vou mandar. Eu usei um verbo de ligação, que é um verbo para explicar, para dar a característica. Ficar o vazio é não ter a noite. Quando eu expliquei algo, eu uso metalinguagem, tá? Por exemplo, se eu for ao dicionário e procurar o sentido de uma palavra, tá? Por exemplo, tem uma palavra aqui que aparece na página 50, no exercício 12. Hipotrélico. Aí, quando eu fui desenvolver a questão, para trabalhar melhor com vocês, eu procurei o que é hipotrélico. E aí vem, hipotrélico é aquele que repulsa neologismos. Quando eu expliquei o que é uma coisa, quer dizer que eu não entendi muito bem, então eu uso a metalinguagem. A metalinguagem é usar as palavras de um código para falar do próprio código, explicando, aprofundando, definindo. Então, quando eu defini o que é ficar o vazio, com outras palavras, né, mais claras, mais objetivas, eu usei a metalinguagem. Ok? Mas eu posso voltar lá para você, tá? Vamos verificar então, amores, a primeira questão. A primeira questão, pegue nela. Página 46, aula 13, primeira questão. É uma questão de Minas Gerais, tá? Eu vou ler o enunciado, dou um tempinho para vocês responderem e a gente faz a análise, tá bom? Vamos lá. Ok. Assinale a alternativa em que os termos em negrito do fragmento citado não contêm traços de função emotiva da linguagem. Nem sempre as questões vêm em cima do que significa a função da linguagem, mas dos exemplos dela, das características, de quando é ou não é. Então, nesse caso, ele quer o trecho que não contém a função emotiva. Lembra, emotiva, opinião própria, emoção, subjetividade, visão particular sobre uma questão. Um minuto. Se alguém achou aí, já coloca qual a resposta. Vamos ver. Se alguém já fez, né? Ou de repente eu tinha feito antes, né? Quando eu falei que abordaríamos as funções da linguagem.
Bora lá? Letra A. A palavra negrito tem traço de subjetividade? Uhum. Os poemas, infelizmente, ponto de exclamação. O ponto de exclamação é extremamente subjetivo. Por isso que você não deve usar o ponto de exclamação na redação dissertativa argumentativa, porque a redação do Enem ou de outros vestibulares é extremamente referencial. Não use subjetividades. O infelizmente é um marcador de subjetividade. Muitas vezes no texto dissertativo você pode usá-lo, tá? Infelizmente no Brasil entendemos que isso. Mas da maneira como foi colocada aqui, com esse ponto de exclamação, infelizmente, é extremamente subjetivo, tá? Então no A tem traço de subjetividade, que é a função emotiva. Vamos ver a B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial. Todo o resto é referencial, tá? Você está fazendo uma análise sobre a leitura. Mas, quando fala, entre aspas, cobaia de laboratório, é uma expressão subjetiva, é uma metáfora que foi usada para mostrar a sua opinião sobre a questão da leitura, quando sai da significação e cai no ambiente artificial. É uma opinião subjetiva, é dele, não é uma observação sobre um fato real, embasada, uma observação embasada em números, em significações de pesquisa. Ele colocou cobaia de laboratório, que é uma expressão subjetiva, tá? É uma metáfora. Então, no caso, o sentido aqui é conotativo e não denotativo. É função emotiva também. C. Essa não tem traços de subjetividade, pode verificar. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar. Rótulo significa o nome, a nomeação. Veio sendo colocado na sua forma objetiva, como um nome mesmo, um rótulo de um produto. Essa alternativa C é extremamente objetiva, não fugiu da função denotativa, real, de fazer uma análise sobre uma significação da leitura. Essa é a parte mais objetiva que se tem. Então, é a alternativa C. Vamos ver a D? Ratinhos mortos, prontinhos, picadinhos. Esse sufixo inho muitas vezes mostra a relação de subjetividade. Picadinhos, pequenininhos, prontinhos é muito prontos. Então, o que nós temos de objetivo é a alternativa C. Alguma dúvida, meus amores? Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a questão 2 da UFV, tá? Leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo, de Graciliano Ramos. Vamos lá. Afirmativa 1. Vamos ler juntos? Afirmativa 1. Aliás, eu quero que alguém abra o microfone e leia para mim as afirmativas 1, 2, 3, 4. Quem abre? Vamos, gente. Natália. Marina. Pedro. Vocês estão me ouvindo? Ah, lê para mim, Luiz. Lê. Lê, Luiz. Vocês estão tímidos, é isso? Não. Ah, então vamos lá. 1. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planejei adquirir a propriedade de São Bernardo, onde trabalhei, lá, 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 lá. Antes de continuar, vamos ler o que se pede no enunciado?
Assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício da metalinguagem. Foi a única que teve dúvida no final, que me perguntaram sobre o final daquele texto, não é? Metalinguagem. Vamos verificar em que trechos nós temos metalinguagem. Na 1, são narrativas. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, lá, 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 trabalhei. Não tem metalinguagem, porque não tem algo referente ao próprio código. São apenas narrativas do eu lírico. 2, uma semana depois, à tardinha, eu que ali estava aboletado desde meio-dia, tomava café e conversava, lá, 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 lá. Assim como no trecho 1, aqui nós temos narrativas de ações. Sentado, tomava, conversava. São narrativas sequenciadas. Nós não percebemos traços de metalinguagem, ok? Vamos ver a 3. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Grifem isso aí. Romance em língua de Camões. Ele colocou aí colocou uma vírgula, com períodos formados de trás para diante. Ele explicou o que são períodos na língua de Camões. Isso é metalinguagem. Fez-se um apontamento para explicar o que é, como é, que característica tem a língua de Camões, com períodos formados de trás para frente. Esse pedacinho é extremamente metalinguístico, tá bom? Beleza? Vamos para o 5. Foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócio naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Metalinguagem. A literatura é a literatura. A gente discute, briga, fala, está explicando, falando, caracterizando o que é a literatura, usando palavras do Código Língua Portuguesa para explicar a literatura da língua portuguesa. Isso é metalinguagem ou função metalinguística. Então, quais são as duas em que se usa? Faltou o 4? Aí eu sempre faço isso, né, gente? Então, pera lá. Tá. Vamos para o 4, que está escondidinho ali. 4. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis, tristezas? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência? Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente? Será, será, será? Aqui ele faz apenas reflexões sobre atitudes inúteis do ser humano. Não existiu aí uma explicação, um falar do próprio código. Tá bom, meu anjo? Que bom que você percebeu, porque como o 3 é muito pequenininho, eu acabei emendando tudo. Beleza? Então, o 3 e o 4 trazem metalinguagem. Vocês grifaram quais são, especialmente os trechinhos de linguagem metalinguística, né? Linguagem metalinguística, isso mesmo. Beleza? Tudo bem? Vai lá. A questão 3 é um texto bem legal, quero que vocês façam em casa, tá? Eu vou fazer só mais uma, que daqui a pouco entra o maravilhoso Fortunato. Ai, eu adoro ele, gente. Eu queria ser aluna do Fortunato, tá? Vamos lá. Vira a página 47, a questão 5. Enem, desabafo. Vamos para o enunciado para saber o que a gente quer, porque a gente começa a ler o texto já procurando o que nós queremos, tá bom? Enunciado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, como eu falei para vocês, né? Com o predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. Essa questão do Enem explicou bonitinho sobre isso. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois... Então, ele já falou que são funções, ele já falou que outras podem estar misturadas, e ele colocou a função expressiva ou emotiva é a que predomina. Por que predomina a função emotiva, gente? Vamos ver? Agora vamos lá. Por que predomina a função emotiva, tá?
Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Até agora ele não colocou nada de emoção. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Até agora ele só narrou situações vividas por ele. Final. Estou nervoso. Estou zangado. Essa é a parte mais focada de subjetividade dele. Então, predomina a função emotiva porque A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não. Qual é a função que tem como foco o próprio código? Escreve aí. Essa é para a função metalinguística, ok? Tá lá. Não é A. B. Atitude do enunciador, do emissor, do eu lírico, se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Essa é a alternativa. Muita gente questionou como a atitude do enunciador. Atitude do sentimento dele, da subjetividade. Essa subjetividade, o sentimento dele se sobrepôs a tudo que ele está dizendo. Tanto é que ele fala, não dá para fazer uma crônica divertida hoje. Tudo que eu for falar não vai adiantar nada, porque estou nervoso, estou zangado. Então, ele não consegue desenvolver bem por conta do seu estado subjetivo, suas emoções, ok? Por que que não é a C? O interlocutor é o foco denunciador na construção da mensagem. Quando o interlocutor é o foco, qual é a função de linguagem que eu uso? Conativa ou apelativa, com foco para quem vai a mensagem, tá? No interlocutor, no receptor da mensagem. Então, não tem nada a ver, ok? Então, coloca aí, na C, seria se fosse a função conativa ou apelativa da mensagem, tá? E último, o referente é o elemento, não, último, penúltimo. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Se o referente se sobressaísse, nós teríamos como preponderante a linguagem referencial, que foca o assunto, a questão trabalhada, e não foi isso. Tanto é que logo lá no enunciado disse, predominante a emotiva, já falou. Então, não é o referente como o foco principal. E na última, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação? Qual é a função de linguagem que eu uso quando eu quero dar manutenção, testar a comunicação, que é o canal? É a função fática. Vocês estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo? Tá tranquilo? Tá de boa? Quando eu testo o canal, a função é fática, tá bom? Que seria, então, a alternativa E. Então, analisando uma por uma, nós entendemos que essa questão vem trabalhando qual é o que se sobressai em determinadas funções de linguagem, qual é o elemento de comunicação, como eu passei para vocês, que é ligado a cada função da linguagem. Tá bom, meus anjinhos? Presta atenção, então. Ó, vocês vão terminar as questões para hoje, tá? E hoje à tarde vocês já me cobrem lá no grupo que eu vou mandar para vocês. Dá tempo de fazer hoje, então, essas questões da aula 13, tá? Então, aula 13, terminar as questões de função da linguagem. Se houver alguma dúvida, me chama no particular, não tem problema algum. E eu já passo o gabaritinho para vocês à tarde, tá bom? Falem comigo agora, meus amores. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que encerrar, gravar e encerrar, tá? Vocês estão bem, meus anjinhos? Tá tudo tranquilo? Estão fortes, firmes, se alimentando bem e ficando quietinhos em casa, só saindo o necessaríssimo? Sim? Beleza? Abre o microfone e fala comigo. Fala beijo, tchau. Abre. Beijo. Fala comigo. Beijo. Beijo, tchau. Vamos ver agora. Tcharam. Interromper a gravação. Isso. E? Ok.